santificado seja o teu nome, Senhor. Venha a nós o vosso reino de ventura, seja feita a tua vontade. O pão nosso de cada dia dai-nos sempre. Perdoai as nossas ofensas e aqueles a quem nós ofendemos. Pedimos perdão. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Amém. Amém. Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma palestra virtual do Centro Espírita André Luiz do Guará. Estamos recepcionando vocês todos hoje com muito prazer para ouvirmos mais um pouco sobre a doutrina espírita. Agradecemos muito a harmonização musical que ouvimos ainda há pouco e agradecemos ao irmão que sempre esteja presente entre nós para nos agraciar com sua música. Pedimos a vocês, queridos amigos, que nesse momento, se já não estiverem com, peguem um copo de água ou uma garrafa para fluidificar durante a palestra. Nossos irmãos espirituais irão fazer essa atividade enquanto fazemos a nossa prece ou a palestra toda. Lembramos a vocês também, nesse momento, que o céu continua trabalhando com doações. Nós temos as nossas contas que estão registradas aqui embaixo e agora trabalhamos com doações por Pix, que também está registrado na nossa tela. Gostaríamos muito que pudessem nos ajudar, pois temos as nossas necessidades e os nossos momentos que precisamos, nossas contas que precisamos sanar. Agora, antes de apresentarmos a nossa palestrante da noite, eu gostaria de convidar vocês a um momento de relaxamento. Que vocês pudessem se sentar, se sentir, como vocês quiserem. E eu lembro sempre que muitos daqueles que nos assistem em palestras virtuais são pessoas acamadas, que elas possam se sentir bem, bem relaxadas e que possam cerrar os seus olhos físicos e elevar os olhos espirituais a Jesus, ao nosso mestre maior, ao nosso médico dos médicos. E assim,
vibrando junto com os irmãos espirituais que conduzem a palestra, aos nossos amigos mentores, aos nossos protetores, vamos rogar que nessa tarde nós possamos receber as bênçãos de todos enquanto ouvirmos as palavras ditas pela palestrante. E agora nessa prece. Jesus, amado Mestre, queridos amigos dirigentes do Centro Espírita André Luiz, rogamos por nós, cada um de nós presentes aqui assistindo, ouvindo, interagindo com a palestra, mas rogamos também por toda a direção da Casa André Luiz, incluindo seus diretores, seus coordenadores, seus conselheiros, os trabalhadores e principalmente o nosso presidente, senhor Antônio Vilela. Que todos que participam da condução dessa casa possam ser orientados, visitados pelas equipes espirituais cotidianamente, para que suas tarefas possam estar de acordo com aquilo que foi instruído, intuído e direcionado. Nesse momento, direciono também as nossas vibrações à palestrante, para que possamos absorver o melhor possível as suas palavras e que ela seja também intuída pela equipe espiritual. Agradecemos a Jesus, aos irmãos espirituais por nos ouvirem e rogamos a eles que nos permitam iniciar essas atividades, dizendo humildemente, graças a Deus, se conosco Jesus, agora e sempre. Apresentamos agora a palestrante desta tarde, a nossa irmã Patrícia Torres, que nos trará o tema A Cura da Mulher que Sangrava, e queremos pedir a Jesus que nos permita apreender mais das palavras que a irmã nos trará, nos beneficiando com as suas orientações. Eu estou adorando essa mesa tão feminina e para falar da história de uma mulher. Pronto. O universo conspirou, a espiritualidade cuidou e a gente vai falar um pouco dessa mulher, que é uma passagem do Evangelho muito especial, no Evangelho de Lucas, que eu trouxe para compartilhar aqui. Mas eu fiquei tão emocionada que eu nem cumprimentei os nossos irmãos que estão no outro salão, não é isso? Tem irmãos no outro salão, prazer estar nessa casa, os irmãos internautas que acompanham também, né? Então é uma alegria muito grande, eu me senti acolhida pela primeira vez nessa casa, que eu já conheço de tantos amigos que comentam e frequentam. Então, muito obrigada pela oportunidade. Eu falei para a Sibeli, é sempre uma oportunidade de trabalho abençoado e é com esse sentimento que a gente se encontra. Eu tenho uma amiga que costuma vir aqui e ela diz que a gente não é palestrante, a gente é faladeira. Palestrante é de Val, Haroldo, né? Então a gente vai trazer para vocês aqui um pouquinho dessa reflexão, dessa passagem do Evangelho que está em Lucas, capítulo 8, versículos 43 a 48, para que a gente possa conversar um pouquinho sobre justamente a temática que foi falada aqui, né, dessa casa de tratamento, essa casa de oração, essa casa de acolhimento, para todos aqueles que aceitaram o vinde a mim, aqueles que se sentiram sobrecarregados e aflitos e aceitaram o convite do Cristo, para que Ele possa aliviar as nossas dores, as nossas inquietações, as nossas dúvidas, as nossas angústias. Lucas registra assim no Evangelho: e uma mulher que estava com fluxo de sangue por 12 anos, a qual, tendo gasto toda a subsistência com médicos, não pôde ser curada por ninguém. Aproximando-se por trás, tocou na orla de sua veste e logo estancou o seu fluxo de sangue. Disse Jesus: quem tocou em mim? Negando todos, disse Pedro: comandante, as turbas te comprimem e espremem. Disse Jesus: alguém me tocou, pois eu percebi um
poder que saiu de mim. Vendo a mulher que não se ocultara, veio trêmula e, prosternando-se diante dele, relatou, diante de todo o povo, por qual razão tocou nele e como foi curada imediatamente. Disse a ela: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz. Essa é a passagem do Evangelho. E nós olhamos para ela com os olhos, de homens e mulheres do século XXI e talvez façamos uma compreensão um pouquinho rasa dessa passagem registrada pelo evangelista. De fato, o que é que significa? Como é que nós podemos interpretar, perceber, acolher em nós essa passagem de uma mulher que vivia por 12 anos com uma hemorragia e que havia gasto muito dinheiro com o médico, nenhum médico havia conseguido resolver o seu problema de saúde. E ela então vence a multidão e toca em Jesus. E ao tocar em Jesus é curada. E essa passagem ela é cheia de simbolismos, como as passagens registradas por Jesus, que seria interessante a gente compreender, para entender esses registros feitos aqui. Então vamos lá. Vamos nos colocar na Palestina no século I. Na cultura do povo hebreu, durante o período do ciclo menstrual, a mulher era considerada impura e nenhuma pessoa poderia tocá-la. Durante o período que ela permanecesse menstruada. O contato com o sangue do animal naquela cultura, ou de sangue de um outro ser humano, era considerado impuro. Lembra que a cultura entendia que até que Jesus disse, não é o que de fora que te traz impureza, mas é o que está no seu coração. Mas para aquela cultura, aquele contato com coisas externas os impurificava. E o sangue era uma dessas coisas. O sangue do animal ou o sangue de outro ser humano. E a pessoa que tivesse contato com esse sangue, ela precisaria fazer um ritual para se purificar. Mas de onde a gente tira isso? Onde é que está registrado isso? Isso está lá em Levítico. Para quem se interessar, em Levítico 15, versículos 19 a 30. Vai falar o quanto o contato com o sangue impurificava e qual era o ritual necessário para voltar a ser puro, para se limpar daquelas impurezas. Esse ritual também está em Levítico. Se uma mulher, por estar menstruada, era considerada impura, vamos imaginar uma mulher com uma hemorragia há 12 anos naquela cultura. Ela era considerada imunda. Ninguém podia tocar nela e nem ela podia tocar em ninguém. Vamos imaginar o sofrimento em que vivia essa mulher. Como se ela fosse alguém fora, longe, distante da graça do Pai. Alguém que estivesse ali para ser castigada. Ela não conseguia resolver aquilo. Ninguém podia tocar nela, não podia tocar em ninguém. Ela era uma mulher imunda. O que será que ela teria feito para merecer aquela situação? A gente pode imaginar como vivia essa mulher. O quanto ela vivia também de sofrimento. Ainda assim, neste sentimento e com este sofrimento, essa mulher encontrou forças para ir até Jesus. Vencer a multidão que não permitia que ela se aproximasse. E teve a coragem e tocou Jesus. E por que a gente diz que ela teve coragem? Porque ela sabia que se ela tocasse o Cristo, ela o tornaria impuro. E aquelas pessoas ali em volta poderiam, inclusive, apedrejá-la. Ela podia sofrer um castigo por ter feito aquilo. E ainda assim,
se enche de coragem e toca. Só que ela não toca em qualquer lugar. Lembra do registro do evangelista? Ela toca na orla da veste. E a gente vai falar já já da orla. Então aquela mulher corre o risco de ser punida e ainda assim ela enfrenta a multidão. Entendendo o grau de sofrimento que vivia aquela mulher naquele momento, de solidão, porque se ela não podia tocar em ninguém podia tocar nela, ela vivia uma grande solidão. O preconceito religioso que marcava aquela mulher ao ser apontada, né? É nesse episódio que nós vamos caminhar para entender que significado tem essa passagem para os nossos tempos de hoje, para as nossas vidas. Quando essa mulher toca Jesus, ela não toca em qualquer lugar, ela vai tocar na orla. E o que é a orla da veste? Segundo a tradição do povo judeu, o homem na sua túnica, né, aquele vestido longo, a túnica, ele deveria ter um bordado lá no final, embaixo, na barra dessa túnica. Essa barra bordada com uma cor azul púrpura é que é a orla da veste. E aonde está escrito que o homem naquela cultura tinha que fazer isso? Isso está lá registrado em Números 15, versículos 38 a 41, para quem quiser depois consultar. Qual era o sentido desse bordado? O bordado na veste tinha a finalidade de lembrar, ao olhar para a orla, então quando eu olho para a orla, quando eu olho para a barra da túnica, o objetivo daquele bordado era lembrar ao homem que a vestia da lei divina e da necessidade de cumprir a lei. Aquela franja era o motivo da lembrança da lei. Então, aquele bordado na franja simbolizava para aquele povo, naquela cultura, a lei divina. E olhar para ela lembrava aquele que a vestia da importância de cumprir a lei. Aquela mulher toca exatamente na orla, no cumprimento da lei divina. Por quê? Porque é a lei divina que dá vida. Todo aquele que cumpre a lei divina recebe a vida. Isso está lá no Antigo Testamento. A lei dá vida. Também, segundo Levítico, nós vamos ver que a vida está no sangue. Vamos tentando fazer essa costura comigo. Então, o cumprimento da lei dá vida, a vida está no sangue. Então, aquela mulher com hemorragia estava perdendo vida. Ela estava perdendo a vida. A vida estava se esvaindo daquela mulher. E ela precisava recuperar a vida. E como é que ela recupera a vida? Cumprindo a lei divina, que está simbolizada aonde? Na orla da veste que Jesus usava. Segundo as tradições daquela época, era necessário cumprir os mandamentos da lei divina para que a vida se manifestasse. Então é exatamente por isso que ela toca na orla, que é a franja, que existe para lembrar as criaturas que a lei precisa ser cumprida. Tá, Patrícia, mas qual é o sentido disso para nós, homens e mulheres do século XXI? Quantos de nós ou já vivemos essa situação ou conhecemos alguém que está se sentindo nesse momento como se estivesse morrendo, como se a vida estivesse indo embora, como se estivesse se esvaindo, sem forças para lidar, para lutar com o que precisa ser vencido? Quantos de nós estamos assim ou conhecemos alguém que metaforicamente está se esvaindo em sangue? No
capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, está registrado que os nossos males provêm todos do abandono voluntário a que votais as leis divinas. Séculos se passaram. O Evangelho segundo o Espiritismo não é uma criação. Kardec vai buscar os ensinamentos morais do Cristo, aquilo que é a nossa receita médica para a nossa vida em saúde. E os Espíritos nos relembram que os nossos males, as dificuldades que nos visitam, provêm todas, não são algumas, todas, do nosso estado de desarmonia, do nosso abandono voluntário às leis divinas. Quando nós abandonamos as leis, quando nós não cumprimos as leis divinas, nós adoecemos. É isso que eles estão dizendo. E temos outros comprometimentos. O exemplo que esta mulher nos deixa é de que a vida está perdendo brilho, está perdendo sentido. E ela para ali, na dificuldade. Nós vamos ver que todo o tempo o Evangelho nunca termina na dificuldade. Às vezes nós nos paralisamos na dificuldade e nós não conseguimos ir em frente. Mas ninguém no Evangelho parou na dificuldade, nem o próprio Cristo. Ela não parou na dificuldade. Ela faz o quê? Ela vai e enfrenta a multidão para buscar socorro, a reconexão com a lei, para recuperar a própria vida, para restabelecer a saúde. Quando ela toca na orla, Jesus diz: alguém me tocou, porque de mim saiu virtude, ou na tradução que eu li, de mim saiu poder. É claro, toda criatura que procura a lei divina encontra a virtude. E nós vamos encontrar isso lá no Evangelho segundo o Espiritismo também, quando fala do homem de bem, quando fala das virtudes. Porque é a virtude que nos reorganiza, que nos reequilibra, que nos reharmoniza com a lei divina. E ao nos reharmonizarmos, nós vamos ter a possibilidade de realizar a cura em nós. Quando eu fui estudar as curas no Evangelho, que eram passagens sempre difíceis para eu entender, e à medida que fui estudando com tantos irmãos estudiosos do Evangelho, eu fui aprendendo isso. Que a cura, sabe essa cura que a gente reza tanto e pede? Ela está aqui, ó, dentro de nós. Porque o adoecimento também veio de dentro de nós, lembra? Todos os males que provêm, todos advêm da nossa desarmonia voluntária com a lei. Se nós escolhermos voluntariamente, ainda que não conscientemente, retornar a cumprir a lei faz parte do nosso processo de cura. E uma das leis foi lida aqui no Evangelho, na harmonização. E talvez a mais importante delas, né? A lei do amor. O amor que se manifesta por meio do perdão, da indulgência, da tolerância, da paciência. Quando nós nos afastamos dessas leis, nós vamos adoecer. E diz Jesus: mulher, filha, a tua fé te salvou. Que fé é esta? Que fé foi esta que salvou essa mulher? Uma fé passiva? Ficou parada, sentada, reclamando? Porque muitas das nossas preces são profundas lamúrias, né? E ficou lá chorando, chorando. Não. Foi uma fé operosa. Uma fé de trabalho. Uma fé de ação. Essa mulher venceu inúmeras resistências
E aí nós podemos pensar, de fato, as resistências de fato, as objetivas e aquelas subjetivas, as simbólicas. E nós vamos perceber todo o tempo, quando nós vamos ver esses processos de cura, que aqueles que são curados vencem a multidão. E os estudiosos do Evangelho nos convidam a pensar, e Emmanuel faz muito isso quando ele faz a distinção entre a multidão e a criatura. A multidão, ela não tem uma identidade, ela vai em embalo. A mesma multidão que aplaude Jesus é a multidão que o crucifica. Mas também existe uma outra multidão, a multidão que há em nós, que diz para nós, você não vai conseguir, você não dá conta, você é isso, você é aquilo. Então nós temos que vencer a multidão de fora, dos outros que também nos falam isso. Segunda-feira, você vai para a casa espírita, é isso mesmo. Vive dentro daquela casa. A gente precisa vencer a multidão de fora e também a de dentro, que às vezes diz pra gente, não vai não, tá um calor danado. Vai não. Lembra de um amigo, ou o amigo liga na hora que você está saindo. Somos nós tendo que vencer essas multidões. É o símbolo dessa mulher que tem que vencer as multidões também. As dela própria, interiores, e aquela multidão que cercava e a impedia de alcançar e chegar ao Mestre. E aí, essa história, essa passagem, me faz lembrar uma história que eu ouvi do Haroldo Dutra, e eu gosto muito, e se vocês conhecem, eu pedir a caridade de permitir contá-la novamente. O Haroldo conta que havia, no caminho, no trajeto, havia uma pessoa que parou o carro na estrada, num posto de gasolina. Quando desceu para abastecer, ouvia um cachorro uivando. Vocês conhecem essa história? Conhecem, né? Ouvia um cachorro uivando. Esse cachorro uivava, uivo de cachorro com dor, né? Dói assim, fundo. E ele se inquietou, em determinado momento, com aquele uivo, e ele perguntou para o frentista, por que esse cachorro está chorando? E o frentista responde a ele, é porque ele está deitado em cima de um prego. Por que ele não levanta? A gente também pensaria, né? Ele está deitado em cima do prego, por que ele não levanta? E aí o frentista responde para ele, é que dói tanto, a ponto dele chorar, mas ainda não dói o suficiente a ponto dele levantar. Essa mulher precisou de 12 anos para tomar coragem e buscar o Mestre em busca de cura. Alguns de nós passam a existência inteira em cima do prego, uivando de dor, mas ainda não doeu o suficiente para a gente levantar e fazer as mudanças que nós precisamos fazer em nós. Quantas vezes nós vemos pessoas adoecerem, melhora, adoece, melhora, adoece, melhora. Não aprendeu ainda. Não doeu o suficiente para se transformar. Eu tenho um amigo que está fazendo um tratamento de uma leucemia. E ele fala, Patrícia, como eu choro, como eu me emociono quando recebo determinadas mensagens. Ele é profundamente católico, mas ele ouve a Rádio Rio de Janeiro. Vocês conhecem a Rádio Rio de Janeiro? A rádio é uma rádio espírita, e todos os dias, às 18 horas, ele ouve as orações da Rádio Rio de Janeiro. Mas ele faz o terço, porque ele é devoto de Nossa Senhora. Eu falo para ele, não tem problema nenhum. E o chorar dele é um regar a terra dura do coração, porque para ele é um grande movimento o chorar, que é incompreensível, inconcebível para ele. Além do chorar, os esforços de mudança de comportamento que ele está fazendo. Então, quantas vezes sair de uma situação difícil e sofrimento é tudo o que nós queremos. E nós pedimos e nós clamamos, as nossas casas para o tratamento espiritual, físico e espiritual,
espiritual estão cheias. Toda hora os irmãos nos batem em busca de socorro. Todos nós queremos sair da situação difícil. Mas cada um de nós tem um tempo para mobilizar as suas forças internas para levantar do prego onde está. Para colocar aquela confiança chamada fé em ação. Para mover todas as forças internas e fazer aquilo que precisa ser feito. E o que é que precisa ser feito? A nossa reconexão com a lei divina. Reconectarmos. Porque nós não fomos feitos para belicosidade. Nós não fomos feitos para intolerância. Nós não fomos feitos para impaciência, para rudeza com os nossos irmãos. Nós não fomos feitos para maledicência. Mas muitos de nós ainda nos comprazemos nesse comportamento. E arrumamos, por vezes, dores e doenças em nós. Para nos relembrar que esse não é o nosso comportamento na nossa essência. É um convite para que nós possamos melhorar a cada dia. Porque o desejo de melhoria todos nós temos. Mas a fé operosa, a confiança, ainda é um sentimento de poucos. Porque vai ser a fé, como a dessa mulher, que vai nos distinguir na multidão. Essa amiga que vem aqui na casa, que também traz alguns estudos para compartilhar com vocês, ela tem uma cunhada que teve um câncer no mediastino. E ela contava que quando ela ia para as sessões de quimioterapia, ela agradecia, ela dizia: Deus, obrigada por essas mentes que criaram essa terapêutica e que me permitem hoje receber essa medicação e ter a oportunidade de, quem sabe, conseguir me curar. E é um câncer raro, difícil. Essa criatura é uma criatura cheia de vida, feliz, bem-humorada. Ninguém diz o sofrimento que ela passou. E passou. Porque passa quando a gente faz o aprendizado necessário. Quem acha que veio aqui ao mundo para sofrer, está enganado. Eu vim aqui para sofrer, para pagar. Ninguém deve nada a Deus. Alguém deve alguma coisa a Deus aqui? Deus precisa de alguma coisa da gente? Nós estamos devendo a Ele alguma coisa? De forma alguma. Deus nos ama. Ele nos dá a oportunidade de nós aprendermos e aceitar esse amor. E nessa nossa caminhada, a gente vai encontrar alguns pregos que a gente mesmo coloca em nós. E Ele vai nos dando a oportunidade de a gente reaprender, a gente refazer o caminho, reatar os laços com Ele. Só que a gente só reata laço com Deus nas nossas relações, uns com os outros, nos amando. Amai os vossos inimigos e que nós não sejamos os inimigos de alguém. Porque nós sempre pensamos no amor que nós vamos devotar a quem talvez nos deva alguma coisa, nos fez alguma coisa. E o amor que nós carecemos daqueles a quem nós agredimos, a quem nós ferimos. E ao ferir o outro, nós vamos nos ferindo, nos machucando. É por isso que cuidar do outro é o nosso processo de cura. Eu vou aprendendo com o outro, vou compartilhando com o outro e vou aprendendo a cuidar de mim, a sarar as minhas próprias dores. Essa é a fé operosa que nos distingue da multidão. Essa é a fé que faz com que nós enfrentemos as nossas multidões internas e externas. Porque a nossa vida ela é um ato de confiança. Nós não teríamos saído da nossa casa hoje se nós não tivéssemos a confiança em quem nos trouxe, o motorista do coletivo, o motorista de um aplicativo, o motorista do nosso carro, ou nós próprios, na confiança na direção daquela pessoa.
Nós não nos alimentaríamos como nos alimentamos se nós não tivéssemos confiança no funcionamento do nosso sistema digestório. A nossa vida é um ato de confiança. A diferença é que, por vezes, nós nos embolamos. Eu gosto muito do Alberto Almeida dizer, a gente arruma uma encrenca. Onde nós colocamos a nossa confiança? É claro que nós precisamos ter autoconfiança. Nós somos filhos de Deus. Nós temos a possibilidade de fazer tudo o que Jesus fez e muito mais. Foi Ele que disse. No entanto, às vezes a gente se coloca, sabe, em um outro lugar. A gente se acha o próprio Criador. E aí a gente acha que todo mundo tem que fazer as coisas como nós imaginamos, como nós pensamos, como nós desejamos. E aí nessa encrenca, a gente confia mais em nós mesmos do que em quem nos criou, na sua ação amorosa, no seu cuidado amoroso. E aí nós vamos arrumando problemas para nós mesmos. Quando essa mulher tocou a veste do Cristo, a orla, ela estava reatando esses laços com o Criador, laços de vida. E em comunhão com os laços divinos, a confiança na providência divina nos recarrega sempre. E uma forma de nós renovarmos essa confiança é por meio da prece, fortalecermos. E nós oramos. E Deus sempre nos responde. Muitas vezes Ele nos responde com um sim. Sabe quando tudo dá certo? Do jeito que a gente foi pedindo, a gente foi fazendo, dá tudo certo. E a gente fica super feliz, porque é essa a resposta de Deus que a gente quer. Mas outras tantas vezes Deus nos responde com um não. Porque nós ainda não aprendemos a pedir aquilo que realmente necessitamos para a nossa cura. Porque por vezes tirar aquela dor ainda não é o processo da cura. Tirar aquela dificuldade ainda não é o momento da cura. É mais ou menos, de uma forma bem rasa, quando a gente tira a casca do machucado que ainda não está efetivamente cicatrizado e volta a sangrar, volta a doer. Só que Deus é perfeito, Ele não faz nada fora da hora. Então há momentos que a nossa prece parece não ter resposta. E os irmãos nos dizem que nessa hora Deus está trabalhando no nosso coração para a gente aprender a pedir em nosso favor, porque algumas vezes nós pedimos em nosso desfavor. E se Ele atendesse, seria prejuízo para nós mesmos. Então, meus irmãos, minhas irmãs, tenham confiança no amor de Deus por nós. Confiem também em vocês e tenham sempre a certeza de que a nossa cura, o estancar do sangramento das nossas almas está nas nossas mãos, na nossa ação, no nosso comportamento, em favor de nós. E tem receita? Tem, porque a gente adora receita. Tem receita. Está lá, no Evangelho de Jesus. Nas leis que Ele veio nos ensinar, de amor, de justiça e de caridade. Façamos isso por nós, para curar as nossas dores da alma. E aí, no tempo do Pai, curaremos também as nossas dores do corpo e as nossas feridas do corpo, resgatando os nossos laços de amor com o Criador. Muito obrigada, fiquem em paz e que Jesus abençoe a cada um de vocês. E assim, meus irmãos, após vermos e ouvirmos mais uma bela palestra, nós vamos agradecer a nossa palestrante, Patrícia Torres, que nos trouxe belas palavras na noite de hoje, nos orientou e informou, e agradecer a cada um de vocês, nossos ouvintes, que estiveram tanto conosco. Eu digo ouvintes porque ouvimos mais do que vemos o palestrante,
mas a todos vocês que aqui estão e que ajudaram nessa palestra nessa noite. Rogamos também para que continuem conosco, assistindo às nossas palestras, continuando as palestras cotidianamente, porque elas estão no YouTube. Vocês podem ouvir e ver quantas vezes quiserem. Elas continuam de forma virtual, nos permitindo essa interação, às quartas-feiras, às 19h45, aos domingos, às 17 horas, e presencial, às segundas-feiras, às 19h45. Na presencial, nós temos um número reduzido de pessoas por causa dos protocolos da pandemia, do Covid, e teremos passe coletivos após ela. Tá? Agradecemos muito vocês por estarem conosco de todas as formas, por nos ouvirem e por nos fazerem sentir que estamos chegando aos corações e mentes de cada um de vocês. Vamos agora fazer a nossa prece de encerramento, nossa prece de agradecimento por todos esses instantes que vivemos na tarde de hoje. Vou convidar vocês mais uma vez a cerrar os olhos físicos e elevar os olhos espirituais ao nosso Mestre Jesus. Aos irmãos espirituais que nesse momento estão nos vendo, nos ouvindo, nos sentindo, e agradecer a cada um deles por esses momentos em que estivemos não apenas vendo e ouvindo uma palestra, mas sobre os cuidados de cada um desses irmãos. Rogar a eles que nos permitam essa continuidade, que possamos sempre estar presentes, assistindo às palestras e estudando ao mesmo tempo as palavras ditas, e com elas abrindo mais a nossa mente, aumentando nossos conhecimentos sobre a doutrina espírita e, ao mesmo tempo, podendo, assim, transmitir os nossos novos conhecimentos. Agradecemos muito a Jesus por nos permitir estarmos nesse instante, unidos fraternalmente, mesmo que online. Nós aqui falando, vocês ouvindo, e ao mesmo tempo nossos sentimentos ligados. Que Jesus abençoe a cada um, indistintamente. Que abençoe seus lares, que abençoe suas mentes e corações. Que abençoe a cada um de nós que tenta humildemente trazer um bom trabalho para que vocês possam estar conosco, estar aprendendo, orando e sentindo a doutrina a cada dia. Que a luz do Divino Mestre esteja na mente de cada um aqui presente. E que nos permita sempre, Jesus, essa interação, essa comunhão de ideias, essa reunião fraterna. Agradecemos também às equipes espirituais pelos passos dados a cada um de nós enquanto aqui estávamos. O cuidado com cada um de nós. E rogamos que possamos estar sempre juntos nas nossas palestras, nos nossos momentos online, mas unidos, juntos, sempre. Se conosco, Mestre Jesus, hoje e sempre, e nos permita nesse instante encerrarmos as nossas atividades da tarde, dizendo humildemente, graças a Deus, que assim seja.